Irmãos, em primeiro lugar, eu quero fazer uma referência aqui à mensagem de hoje, e eu quero dizer que essa mensagem que eu vou trazer para vocês nessa noite, ela é baseada em duas outras mensagens de dois pastores. Felipe de Assis, que é um pastor em Miami, na Flórida, Estados Unidos, e o outro pastor no qual eu estou baseando a minha mensagem hoje é no pastor Aurivan Marinho, que é um pastor congregacional da Aliança de Igrejas, e ele é pastor ali em Campina Grande, Paraíba. Então, a mensagem que eu vou trazer para vocês, na verdade, é uma edição de duas mensagens que eu escutei para preparar o estudo dessa noite. E nós vamos orar nesse momento, então, pedindo a Deus que Ele nos abençoe nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento pedir ao Senhor a iluminação do Espírito Santo, que a Tua palavra que é viva possa penetrar em nossos corações, e que o Espírito Santo possa ministrar e principalmente mexer com os nossos conceitos, mas também com as nossas emoções. Pedimos a Deus que o Senhor nos capacite a reagirmos à Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da minha mensagem hoje, dando continuidade à nossa série de estudos sobre os desafios para a Igreja de Cristo na nossa época, o tema é a igreja e a cidade. E uma das coisas que nós precisamos entender é que já há muito tempo a cidade foi abandonada pela igreja cristã. Talvez desde o momento em que houve o movimento monástico, onde aqueles cristãos mais piedosos entenderam que para viver uma vida de santidade, uma vida que agradasse a Deus, era necessário eles se desligarem da vida do mundo e das cidades. Então eles acabaram se organizando em pequenos monastérios, afastados na sua maioria das vezes dos grandes centros urbanos. Eles acreditavam então que ali, longe da influência do mundo, eles poderiam viver uma vida que realmente agradasse a Deus. Esse movimento monástico teve seu início ali no século V, IV, VI, e parece que esse movimento influencia até mesmo os dias de hoje e o pensamento de muitos cristãos. Isso por quê? Porque a cidade, muitas vezes, ela é vista como o centro de caos, de corrupção e de pecado. A igreja, então, parece que vive à margem da cidade, do que acontece na cidade. Não deveria ser assim. Pelo contrário, o relacionamento que a igreja deveria nutrir pela cidade não é essa relação de indiferença ou apatia, mas deveria ser uma relação de influência. A igreja influenciando a cidade. E por que nós devemos nos preocupar com a cidade? Eu gostaria de nessa noite compartilhar com vocês algumas razões bíblicas e também algumas razões sociais porque nós devemos entender que a cidade precisa ser alcançada pela igreja cristã. Vamos então, primeiramente, ver as razões bíblicas. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. O pastor Tim Keller, ele
diz que a Bíblia toda, na verdade, conta a história de uma cidade. Toda a narrativa da Bíblia Sagrada conta a história de uma cidade. E é bem provável que ele esteja correto, porque lá em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, nós vemos o plano de Deus. E nós vamos ver então Gênesis nesse momento. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O plano de Deus, ao criar o homem e a mulher, não era simplesmente de criar um casal, mas o plano de Deus era que Adão e Eva, ali no jardim do Éden, eles se multiplicassem e dominassem, enchessem a terra. A criação do homem e da mulher tem como objetivo a construção de uma civilização, de uma cidade. Cidade essa que deveria honrar e glorificar a Deus. Civilização essa que, através das suas habilidades, iriam refletir a pessoa de Deus na sua arquitetura, no seu conhecimento, no desenvolvimento, no progresso e na economia, na justiça social. Esse era o plano de Deus. Mas nós conhecemos muito bem a história e nós sabemos que lá em Gênesis 3, o homem e a mulher caem. Eles se desviam do plano original de Deus. E a queda de Adão e Eva também é a queda da civilização. Uma civilização agora que é independente e contrária à vontade de Deus. Convido você agora a caminhar um pouquinho à frente, lá em Gênesis capítulo 11, e nós vamos ver então os versículos de 1 a 9. E aqui nós vamos encontrar talvez a expressão máxima da civilização que é independente de Deus e contrária aos propósitos de Deus. Voltou. Gênesis 11, de 1 a 9. Acompanhe comigo aí a leitura na sua Bíblia. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Essa é
a história da Torre de Babel, mas na verdade não é apenas da Torre de Babel, mas é a história da cidade de Babel. E a cidade de Babel, ela é um retrato, talvez mais nítido, da civilização da cidade que é contrária ao propósito de Deus e à vontade de Deus. Por quê? Aqui, quando nós vemos a narrativa da cidade de Babel e da construção da terra de Babel, nós descobrimos algo muito interessante, algumas verdades muito interessantes. Por exemplo, em primeiro lugar, nós descobrimos que Babel é o plano do homem em ação. A construção, a edificação daquela cidade, daquela torre, é a expressão do propósito do homem colocado em ação. Eles se juntam, eles planejam e eles trabalham a fim de que o seu propósito seja cumprido. Em segundo lugar, nós descobrimos também que Babel é o homem tentando invadir os céus. Veja bem, eles se reúnem, eles resolvem construir aquela cidade, aquela torre, para engrandecer o seu próprio nome, e eles resolvem construir uma torre tão alta que seria capaz de chegar aos céus. Eles acreditavam realmente que construindo aquela torre, eles poderiam tocar os céus. É o homem tentando invadir os céus. É o homem tentando invadir o plano celestial. Em Babel também, nós descobrimos aqui em terceiro lugar, que Babel é o homem cheio de si. Ele não está preocupado com Deus e com a vontade de Deus. Pelo contrário, é o homem desconsiderando totalmente Deus e o seu propósito. Enquanto Deus cria Adão e Eva e disse que o seu propósito era que eles se multiplicassem e enchessem e dominassem a terra, em Babel aqueles homens se recusam a cumprir o propósito de Deus. Eles não querem ser espalhados, eles querem ficar juntos, eles querem que o seu nome seja engrandecido, eles querem à força invadir os céus. Babel, em quarto lugar, é o homem unido para o mal. Quando a palavra de Deus nos diz então que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aqueles homens estavam construindo, ele chegou a uma conclusão e ele disse o seguinte: olha, eles são um só povo, falam uma só língua, e eles começaram a construir isso, essa torre. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. E esse impedir não significa progresso, desenvolvimento ou a concretização do plano de Deus. Pelo contrário, é uma união para fazer o mal, para viverem cada vez mais contrários à vontade de Deus. Por isso, Babel é o homem unido não para o bem, mas para o mal. Em quinto lugar, Babel, a cidade de Babel, o projeto de Babel, é o homem reprovado por Deus. Uma vez que Deus vê o intento e a ação desse homem e a sua intenção de invadir os céus,
de realmente se negarem a construir um propósito de Deus, de um projeto de Deus, Deus então emite um juízo, e esse juízo é de reprovação, não de aprovação. Ele reprova aquilo que aqueles homens estão fazendo, e por isso então ele decide confundir as línguas daqueles homens. Uma vez que as línguas são instaladas ali, eles não mais se entendem, e eles abandonam aquele projeto de construir aquela torre que tinha como propósito invadir os céus. Babel, resumindo, é a natureza do homem, é a sociedade organizada contra Deus. Contra Deus. O plano de Deus e o plano do homem. Agora eu quero convidar você a caminhar comigo lá para o Novo Testamento. Nós vamos ler um texto agora em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. De 1 a 11. Atos, capítulo 2, de 1 a 11. E a palavra de Deus nos diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Só a terra. Aqui nós vemos um contraste com aquela cidade de Babel. Aqui nós estamos nos situando agora na cidade de Jerusalém, a cidade de Deus. E esse texto, apesar de parecer fora daquilo que nós queremos entender hoje, nos fala muito sobre o propósito de Deus para a cidade. Isso por quê? Porque nesse texto onde nós vemos que aqueles 120 discípulos se reuniram, e ali então eles receberam a promessa de Jesus, a vinda do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo sobre suas vidas. Nós vemos Deus colocando mais uma vez em prática o seu plano de alcançar a sociedade, a civilização e a cidade. Jerusalém, então, em primeiro lugar, é o plano de Deus em ação.
Em segundo lugar, nós aprendemos que em Jerusalém, ali no Pentecostes, é Deus que invade a terra, através da pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo é esse que vem agora habitar naqueles 120 discípulos. Espírito Santo que agora vem permanecer com aqueles que creem em Jesus. É Deus invadindo a terra. Jerusalém é o homem não cheio de si mesmo, mas é o homem agora cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, disposto a fazer a vontade de Deus em sua vida. Jerusalém é Deus unindo homens, não para o mal, mas para o bem. Jerusalém glorifica a Deus e tem como propósito restaurar a dignidade do homem como criatura. E agora o homem pode não apenas ser uma nova criatura, mas pode agora ser feito filho de Deus. Como nós falamos no início, a Bíblia inteira fala, na verdade, sobre a história de uma cidade. O plano de Deus, a rebelião do homem, e Deus mais uma vez insistindo em colocar em prática o seu plano. Enquanto Babel era o plano do homem em ação, Jerusalém agora é o plano de Deus em ação. Enquanto em Babel o homem tenta invadir o céu, em Jerusalém é Deus que invade a terra através do Espírito Santo. Enquanto em Babel o homem está cheio de si mesmo, em Jerusalém nós vemos alguns homens cheios do Espírito Santo. Enquanto em Babel nós vemos os homens unidos para o mal, em Jerusalém nós vemos Deus unindo os homens, mas agora para o bem. Enquanto em Babel o homem é reprovado por Deus, em Jerusalém nós vemos esse homem glorificando a Deus. Em resumo, em Jerusalém nós podemos ver a cidade como alvo do amor de Deus, um centro urbano que alcança outras cidades. Vamos agora para Apocalipse. Nós vamos lá para o capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ver os 4 primeiros versículos. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4. E a palavra de Deus diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O plano de Deus em Adão e Eva, a escolha do homem e da mulher em se rebelar contra Deus,
A sociedade que se coloca agora em oposição a Deus e o seu plano. Depois nós vemos essa mudança e a ação de Deus de uma maneira escancarada, porque Ele sempre agiu para alcançar as pessoas e também a sociedade e as cidades. Mas ali em Jerusalém nós vemos Deus agir de uma maneira extravagante. E ali, a partir de Jerusalém, então, nós continuamos inseridos nessa história de cumprirmos o propósito de Deus em alcançar a sociedade e as cidades, até aquele dia em que Deus, de uma maneira definitiva, vai estabelecer o seu propósito, o seu domínio e o seu governo com a cidade que desce dos céus, a santa cidade, a nova Jerusalém, o tabernáculo definitivo, onde Deus habitará para sempre com os homens. E como resultado dessa sociedade que Deus irá estabelecer, então nós não conheceremos mais lágrimas, morte, tristeza, choro e dor. A Bíblia fala da história de uma cidade. Agostinho de Hipona escreveu um livro, A Cidade de Deus. E nesse livro, ele basicamente narra o conflito entre duas cidades: a cidade do homem, a cidade de Satanás, contra a cidade de Deus. E o estilo de vida que predomina nas cidades, na sociedade, indica qual cidade está prevalecendo nesse momento da história. O plano de Deus, então, é redimir um povo que irá influenciar a sociedade, que irá alcançar a cidade, esperando até aquele dia que Deus, de fato, irá estabelecer a sua santa cidade, a nova Jerusalém, o seu governo, o seu domínio eterno. A igreja e a cidade. Por que nós devemos alcançar a cidade? Porque esse é o plano de Deus. Estrategicamente nós vemos que todo o movimento missionário no Novo Testamento se concentra principalmente na pessoa do apóstolo Paulo. E nós vemos que ele não alcança as cidades sem nenhum propósito. O roteiro que ele planeja em suas viagens missionárias tem um propósito claro, definido, estratégico, e era de alcançar os grandes centros urbanos. Atos termina no capítulo 28. E o Evangelho de lá para cá tem avançado. E nós, como cristãos, temos que estar alinhados a esse propósito de Deus em alcançar a cidade, uma vez que eu e você vivemos numa cidade. Por que nós devemos alcançar a cidade? Razões bíblicas. Era o plano de Deus. Nós vemos a rebelião contra o plano de Deus. Nós vemos agora a capacitação de Deus para cumprirmos o seu plano. E nós também vemos o desfecho da história, um estabelecimento da cidade de Deus. Eu também gostaria nesse momento de compartilhar com vocês outras razões que eu entendo que são razões sociais. E eu não quero concluir essa mensagem. Meu objetivo não é trazer algumas conclusões ou algumas resoluções.
meu objetivo hoje é plantar perguntas para vocês. Eu quero que você vá dormir hoje com barulho na cabeça, que você vá pensando em como nós podemos cumprir os propósitos de Deus. A primeira razão social que eu quero colocar diante de vocês em relação à igreja e à cidade, e no nosso caso mais específico, a nossa igreja e a cidade de São Paulo, é que nós precisamos entender que já existe um deslocamento do centro da América Latina. Se até poucos anos atrás não havia dúvidas que a cidade, apesar de se encontrar nos Estados Unidos, é o centro da América Latina, e essa cidade era Miami, agora esse polo já está mudando para a cidade de São Paulo. A influência de São Paulo já é tão grande na América Latina quanto a de Miami, e os próximos anos vão determinar essa tendência. Por isso, São Paulo é uma cidade extremamente importante para a América Latina e daqui a uns anos, sem dúvida nenhuma, para o mundo. Segundo lugar, nós precisamos entender que na década de 80 haviam apenas 100 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Estamos falando de 30 anos atrás. Apenas 100 cidades. Ih, morreu. Calor, pronto. Vamos lá. Então, na década de 80, 100 cidades com mais de 1 milhão. Hoje, 30 anos depois, já são mais de 500 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Isso nos mostra uma terceira importância que nós devemos nos atentar, é que o mundo está caminhando para a urbanização. O fato é que o mundo está caminhando para a urbanização. Cidades pequenas já estão se tornando cidades de médio porte. Enquanto alguns anos atrás as pessoas passeavam na cidade do interior com tranquilidade, hoje os centros dessas pequenas cidades já enfrentam problemas que as cidades grandes já enfrentam: congestionamento, falta de local para estacionamento, dificuldades em mobilidade. É uma tendência. Em 5 anos não haverá mais nenhuma área no planeta Terra sem sinal de celular e internet. Daqui 5 anos, lá no meio da Amazônia, onde o ribeirinho mora só com a sua família, se ele tiver a oportunidade de ter um celular, ele vai conseguir se comunicar. 5 anos. Outra razão porque nós devemos estar atentos em relação às cidades, e principalmente em relação à nossa cidade, é que as cidades, elas concentram uma grande aglomeração de capital intelectual. E capital intelectual nós estamos falando de pessoas que deveriam pensar, que deveriam ser inteligentes. Nem sempre isso acontece, mas o fato é que nas cidades nós encontramos essa aglomeração maior de capital intelectual, e por isso é na cidade que existe um maior nível de inovação. E por que existe um maior nível de inovação nas grandes cidades, e esse nível de inovação não é tão grande nas cidades menores? E existe uma explicação muito simples, porque onde existe um maior número de pessoas, existe também um maior número de relacionamentos. E quanto mais relacionamentos, mais interação. E é da interação
de conhecimentos e experiências que nasce a inovação. Outra coisa que é muito importante nós prestarmos atenção é que foi observado que com o crescimento dos subúrbios, principalmente lá nos Estados Unidos, aqui também a gente começa a perceber, ou seja, aquela construção de condomínios longe dos centros urbanos. Com a expansão desses condomínios e dessa migração da população do centro para as áreas mais afastadas, foi percebido também que com esse afastamento houve um maior isolamento entre as pessoas. As pessoas começavam a ter terrenos maiores, com muros maiores, com seguranças e individualidade maiores. Isso gerou menos relacionamentos. Menos relacionamentos, menos interação. Menos interação, queda na inovação. Muitas vezes nós entendemos que uma das fraquezas das grandes cidades, sem dúvida, é um grande problema, mas nós só conseguimos olhar de um só ponto de vista para essa questão. É que nas grandes cidades existe também uma grande pobreza. Nem todos os sociólogos concordam que isso, na verdade, é uma fraqueza da grande cidade. E eles dizem por quê? Muitas vezes nós observamos aqui algumas favelas, não pode mais chamar de favela, minha mulher deu uma bronca, né? É comunidade, tá bom? Então não é favela, né? Comunidade de Heliópolis, comunidade de Paraisópolis, e tantas outras aí. Isso é visto como uma fraqueza da cidade. Mas como eu disse para vocês, alguns sociólogos discordam. Por quê? Eles têm observado que é dentro dessas comunidades carentes que a sociedade acaba se organizando de uma maneira inteligente para resolver os seus próprios problemas. E para aqueles que são mais atentos, conseguem perceber mudanças profundas, mudanças sociais dentro mesmo dessas comunidades carentes. Então a pobreza na cidade, ela não é simplesmente um grande problema, mas também possui um grande potencial para a inovação, onde as pessoas se reúnem em volta dos seus problemas, das dificuldades comuns e começam a trabalhar em soluções para combater os seus problemas, já que muitas vezes a igreja é totalmente apática, as comunidades carentes, uma vez que o governo então nem se fala, o poder público nem se fala. E por que existe essa aglomeração de pobres nos grandes centros urbanos? Essa migração acontece porque essas pessoas muitas vezes estão vivendo em situação de miséria, de extrema pobreza, e acabam se sujeitando a mudar para uma cidade onde eles não conhecem ninguém, onde muitas vezes eles têm que viver em condições precárias, onde as paredes da sua casa são feitas de tábuas, aglomerados, onde o chão é terra batida. Nós olhamos para essa situação e sentimos vergonha e nós ficamos indignados. O problema é que muitas vezes nós não entendemos de onde essas pessoas vieram. Pessoas que nas suas cidades natais não tinham o que comer, não tinham água para beber. Não estamos dizendo que isso é o ideal, não estou dizendo que nós temos que nos conformar,
com essa situação. Não estou dizendo que essa situação é louvável de jeito nenhum. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é que nós precisamos olhar para as situações, as coisas que nos rodeiam, com um olhar crítico. E olhar crítico significa pensar, e não simplesmente chegar a algumas conclusões simplistas. O que esse povo está fazendo aqui? Ah, daí pega fogo na comunidade? É mesmo, pega fogo, porque eles estão lá, olha o gato, olha como é que eles vivem. Opa, calma lá. Por que disso? De onde essas pessoas vêm? O que elas estão buscando? E nas grandes cidades, elas encontram o quê? Chances, ainda que pequenas, de conseguirem trabalho e de se desenvolverem economicamente. Em São Paulo, só passa fome quem quer. Se você observar esse cruzamento aqui da Tancredo com a Vergueira, você vai encontrar pelo menos 5, 6 pessoas que estão vendendo água, refrigerante, suco e bala. Muito bem. Muito bem, em todos os lugares nós encontramos isso. O que vocês não sabem, mas que eu sei, é que esses 5 que estão vendendo água, suco, bala, refrigerante, na verdade trabalham para um homem só. Na verdade a gente pode chamar ele de um empresário. Ele tem debaixo dele 5 pessoas que prestam serviço para ele. Será que ele está conseguindo manter a sua família ou não? Eu creio que sim. Então nós não precisamos e não podemos olhar para as situações dentro da cidade de uma maneira cínica e simplista. Nós precisamos entender o porquê dessas coisas. E mais, nós não podemos nos tornar pessoas apáticas, estranhas à cidade onde nós moramos. Outro fator social que eu quero chamar a sua atenção, e que a igreja não pode continuar apática em relação ao seu relacionamento com a cidade, é que nas grandes cidades nós encontramos os verdadeiros úteros culturais. Ou seja, o estilo de vida das pessoas é formado, é forjado, é moldado nos grandes centros urbanos. Todo mundo sabe disso. Aqueles que trabalham em grandes empresas, que vendem produtos, sabem disso. E nós, como igreja, parece que nós paramos um tempo, nós ignoramos isso. Que é nas grandes cidades que nós vemos a formação de um estilo de vida, de uma nação e de uma cultura. O estilo de vida nas cidades grandes é o estilo de vida que vai chegar até mesmo às áreas rurais, às áreas menos desenvolvidas. Então, se uma empresa com inteligência bastante entende que para verificar se um produto será aceito ou não, se ele será um produto de sucesso ou não, ele traz esse produto primeiro para uma grande cidade. Por que nós ignoramos que as grandes cidades são um alvo estratégico para o plano de Deus? Eu não entendo. Muitas vezes nós não vivemos num monastério. Vamos fechar os muros aqui, levantar 5 metros, quem quiser entra, ninguém sai. Daí nós vamos ter os momentos diários de oração, todo mundo vai fazer voto de pobreza, todo mundo vai ficar cantando o dia inteiro. Esse não é o plano de Deus, nunca foi. O plano de Deus é que a igreja influencie a cidade, alcance a cidade. O problema é que muitas vezes nós nos enclausuramos no nosso mundinho protegido, fechamos os olhos para as coisas que acontecem ao nosso redor, nós nos calamos e nós agradecemos a Deus porque ninguém tem mexido
com a gente. Outra razão social que eu quero apontar para vocês e defender porque nós devemos alcançar a cidade é que nas cidades, grandes centros urbanos, existe também uma maior concentração de jovens. Isso porque é óbvio, porque são nos grandes centros que nós encontramos as grandes universidades, as grandes faculdades, as maiores e melhores empresas de um país ainda se concentram nos grandes centros urbanos. E por isso é mais do que estratégico a Igreja de Cristo alcançar a cidade, alcançar esses jovens que irão ditar o estilo de vida nas próximas décadas, irão influenciar as próximas gerações. São essas as razões sociais, porque eu e você precisamos olhar de uma maneira diferente para a nossa cidade. Nós precisamos entender que missões não é algo que é feito simplesmente no sertão nordestino, não é simplesmente feita nas comunidades ribeirinhas ou nos países muçulmanos. Missões têm que começar aqui e agora, com a nossa cidade, com o nosso bairro. É aqui que nós teremos uma vantagem estratégica de influenciar pessoas que hoje estão aqui, mas que amanhã podem migrar para outras regiões e que poderão então influenciar outras cidades, outras regiões rurais em nosso país. O problema é que muitas vezes nós queremos viver à margem da cidade e da sociedade. Hoje de manhã, nós fomos com um grupo da igreja assistir a apresentação de um coral no Bacarelli, onde a Amanda, filha do Ademir, e a Vanessa, que canta aqui com a gente no louvor, foram fazer uma apresentação. E foi uma coisa muito legal, diferente, com músicas estrangeiras, também músicas brasileiras, vozes, coreografia, encenação. Foi uma manhã muito agradável. E a pergunta que ficou batendo na minha cabeça era: como nós podemos alcançar esses jovens que são atraídos pelas artes? E a resposta que eu tive muito clara no meu coração hoje é: nenhuma chance. Se a gente não mudar, a gente nunca vai conseguir interagir com pessoas assim, e nós nunca iremos conseguir atraí-las para Cristo. Porque a igreja parece que é um negócio estranho, que não tem a ver com a vida real, e não deveria ser assim. E de quem é a culpa? Eu faço a minha culpa, mas eu estou dizendo para vocês que eu estou inconformado com essa situação, e no que depender de mim, as coisas têm que mudar. E você? Conta-se uma história muito interessante de um grupo de mulheres, né? Ministério de Mulheres, vocês vão fazer uma excursão. Lá se reuniram, alugaram um ônibus, não, um avião. Quem sabe foi o Bonão que pegou os nomes, né? A Geni que organizou, não sei. E essas mulheres foram fazer então uma viagem missionária de 30 dias. Só que teve um problema: o avião caiu, ninguém morreu. Elas foram parar numa ilha distante e viveram por lá 30 anos, isoladas de tudo. Até que o pessoal foi lá e resgatou aquele grupo de mulheres, né? Essas mulheres então voltaram para sua cidade natal, e elas ficaram assim assustadas, né? Porque elas viram as pessoas, né, com negócios do lado do ouvido, falando sozinhas, né?
E acho que o pessoal está tudo doido, ó, falando numa caixinha preta aqui, falando sozinho. E é que as mulheres observaram que os carros agora invadiram a cidade. Não existiam mais casas, eram todos prédios, poluição, som, muita gente diferente. Daí elas chegaram na igreja. Daí quando elas chegaram na igreja, elas disseram assim: graças a Deus, estamos em casa, porque pelo menos aqui nada mudou em 30 anos. Será que não é isso? Será que a igreja não parou no tempo? Será que nós não estamos apegados ao cristianismo, que é só externo e não interno? Eu acredito que o cristianismo é algo de dentro para fora, e que tem a sua expressão na cultura, no seu momento. E achar que o único jeito de adorar a Deus ou de agradar a Deus é aquela vida de 30, 40 anos atrás, é um erro, é um equívoco, é matar a igreja de Cristo, que precisa se comunicar, interagir com as pessoas, para que então essas pessoas também possam ser atraídas para Cristo. Desafios, eu quero compartilhar com isso, e daí eu vou encerrar a nossa mensagem de hoje. O primeiro desafio é que a nossa igreja precisa desenvolver uma sensibilidade cultural. Primeiro, a gente precisa entender que nós estamos numa cidade cosmopolita, multicultural. Dá um passeio na 25. Quem são os donos das lojas? Chineses e coreanos, que muitas vezes nem querem aprender o português, simplesmente fazem cálculo na maquininha e falam assim: é assim, ó, né? Não, dá desconto. Vivemos numa cidade multicultural, diversidade econômica, social, étnica, etária. Segundo desafio, nós precisamos desenvolver uma sensibilidade social. Quais são os problemas da cidade? E deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? Muitas vezes algumas pessoas chegam para a gente da liderança e dizem assim: puxa, a gente tem que fazer um projeto social, alguma coisa para a cidade. A pergunta que eu faço é a seguinte: muito bem, o que é que você vai fazer? E eu não ouço mais nada. Eu não ouço nenhuma resposta. Por que isso? Porque nós queremos fazer algo, nós achamos que é certo, mas nós não temos a responsabilidade e a disposição de fato nos envolvermos. Temos problemas na cidade: lixo, trânsito, desigualdade social, drogas são um grande problema, solidão, estresse. Precisamos desenvolver uma sensibilidade social. Como eu disse para você, eu não vou dar resposta. Vai dormir com esse barulho hoje. Quem sabe um dia a gente possa conversar e você possa trazer algumas respostas. Em terceiro lugar, nós precisamos desenvolver a sensibilidade vocacional. E eu acho que eu tenho sido muito claro quando nós falamos sobre a questão vocacional. E as pessoas que Deus quer usar não são simplesmente os pastores ou missionários ou obreiros de organizações cristãs, mas o fato é que Deus quer usar a cada um de nós na sua própria profissão. Calvino já dizia que não existe dicotomia entre trabalho secular e vida espiritual, é tudo uma coisa só. No seu trabalho você precisa glorificar a Deus e ser um missionário. Nós precisamos de advogados que façam diferença. Nós precisamos de empresários que ajam com ética e que façam a diferença. Executivos, artistas, músicos que façam a diferença e alcancem essas camadas da sociedade. Evangelho e trabalho, a conexão é influência.
Vocação e espiritualidade andam juntas. E eu quero terminar trazendo uma estatística para você de um ministério que trabalha com presídios nos Estados Unidos. E essa organização que trabalha com a pregação do Evangelho dentro dos presídios constatou o seguinte: que quando 10% da população carcerária de um presídio é alcançado, 10% apenas, a cultura de todo presídio muda. 10% dos presos, quando são alcançados para Cristo, transformam toda a realidade dos outros 90% do presídio. Há menos violência, há menos divergências, há menos rebelião, há menos mortes, há uma maior porcentagem de reabilitação. 10%. É lógico que é utopia dizer que a nossa igreja vai alcançar esses 10% na nossa cidade. Na verdade, todas as igrejas cristãs evangélicas deveriam formar uma grande rede para então juntas, não importa a denominação, não importa se é feita na garagem de um irmãozinho, se é uma igreja que tem 3 mil, 20 mil membros, não importa. O fato é que se todas as igrejas estivessem focadas nesse propósito, com certeza nós conseguiríamos alcançar pelo menos 10% da nossa população, e com 10% nós poderíamos mudar a realidade da nossa cidade. A gente não pode ser indiferente à cidade onde nós vivemos e trabalhamos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos nesse momento que, diante dessas informações que nós ouvimos nessa noite, diante da verdade do Teu propósito eterno em alcançar as cidades, nós possamos nos levantar e sair do nosso lugar de acomodação, e que possamos fazer a diferença em nossa cidade, a começar em pequenas atitudes, a começar em influenciar poucas pessoas, mas que estão ao nosso redor. Que o Evangelho de Cristo faça diferença em nossa vida, e que a nossa cidade possa sentir essa diferença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.